A população que tem uma mente crística não vai aceitar tranquilamente isso. Por quê? O crente possa ouvir. Para o senhor tem nitidamente algumas referências de matriz africana. É isso? Mas ele quer esbofetear, e não é de hoje. Não é de hoje que o Marco Teles tenta esbofetear, porque ele se considera... Ouvindo o sermão inteiro e entendendo a mensagem, quando a música Auê, ela é apresentada junto com a mensagem, com o sermão, com a parábola sendo ali contada, fez sentido demais para mim. O senhor escutou, o senhor viu o álbum, o senhor tem uma análise um pouco sintática sobre esse assunto, apóstolo? Sim, Rodolfo, eu vi todo o repertório, é uma coisa bastantemente conflitante para mim. Para mim, que creio no Evangelho, que vejo o Evangelho não como uma religião, mas como o reino de Deus, que a gente precisa entender a diferença da religião e do reino de Deus. Jesus disse, agradou ao Pai dar-vos o reino. Veio Satanás e deu a religião. Então, esse é um problema muito grande que a gente tem. Portanto, o reino de Deus, ele tem sua cultura própria. Todas as vezes que nós começamos a importar a cultura mundana, a cultura do mundo, quando eu falo mundano não é só no pejorativo, não é só no pejorativo, mas é a cultura do mundo secular, a cultura, vamos dizer, popular, nós queremos trazer para dentro da igreja, nós estamos errando e nós estamos indo na contramão. Esse é um descaminho, não é o caminho de Cristo. Porque em qualquer lugar que Cristo andou, ele foi direto confrontando inclusive as culturas religiosas. E nós queremos fazer agora a contramão disso, é ser anticristão, não é ser cristão. Quando a gente pega todo o contexto, a gente observa, eu observo, que apesar de cerca de um ano essa música foi, esse sermão, essa peça foi lançada, só agora ela caiu no conhecimento público. Uhum. Então o problema que está, porque estava desconhecido. Agora caiu no conhecimento público, e ao cair no conhecimento público é que deu esse auê. Por quê? Porque estava desconhecido e agora foi descortinado. E é óbvio que a população que tem uma mente crística não vai aceitar tranquilamente isso. Por quê? Porque se você observa todo o histórico desta comunidade, né, do Grupo Candeeiro, não é de agora que eles apresentam estas características. Já vem de antes, você vê apresentações deles, cuja a temática não são louvores, eles querem usar uma espécie de isca, né, segundo eles, e não é uma boa isca, porque o peixe ele vem pela isca verdadeira, não só pela falsa. E eles vão cantar música de Gilberto Gil, músicas de Caetano Veloso. Aí quando você olha no próprio depoimento do Marco Teles junto com o Pedro Bial, a gente observa que ele é confesso em dizer que as suas influências, seus gostos, são ali neste popularismo da música brasileira secular. Da música brasileira secular, em especial esses que são Caetano, que são Gil e outros tantos. O senhor não entendeu essa música como uma música que o crente possa ouvir. Para o senhor tem nitidamente algumas referências de matriz africana. É isso? Mas tranquilamente, não é pela referência, Rodolfo, claro, africana, porque nós estamos falando de influência da influência, porque o Brasil tem uma religião que nós chamamos de afro, mas essa religião de matriz africana tem muito pouco ou quase nada ligado às religiões africanas. Ela tem nós temos uma religião aqui no Brasil, né, que a gente pode chamar de matriz. A matriz foi africana, mas hoje ela não tem mais. Que é a Umbanda. Não só Umbanda, Quimbanda, Candomblé, qualquer igreja. O Candomblé é mais antigo, isso, né? que nós utilizamos como religiões de matriz africana é uma coisa, matriz africana, mas aqui no Brasil ela é completamente oposta não, diferente, altamente, grandemente diferente das religiões africanas em si, né? Ela tem, assim,
Ela foi mesclada, ela virou um sincretismo também. Porque passou por algumas imposições da Igreja Católica no início do Brasil, e essa influência, né, africana, ela teve que se moldar ao catolicismo e ao catolicismo europeu. Quando o senhor cita Jesus, por exemplo, e querendo acabar com a religiosidade daquela época, encarar essa música do Marcos Telles, sem você entender a obra completa, e sem você entender o que é o escopo dessa mensagem, dessa música, que é o grande banquete, que está em Lucas 14, 15, não é exatamente fazer isso, ser religioso? Não, porque, Rodolfo, veja bem, quando nós pegamos o que é secular e trazemos para dentro, nós estamos contaminando aquilo que é sagrado. Se você observa todo o repertório do candeeiro, não faz uma acepção ao banquete, senão o banquete de Salomé. Porque ele tem um objetivo ali muito maior, que é esbofetear a igreja e o perfil da igreja cristã nos dias atuais. Ele quer esbofetear, e não é de hoje. Não é de hoje que o Marco Telles tenta esbofetear, porque ele se considera, junto com este grupo, que diz que saiu da bolha. Certo. Né? Então, o sair da bolha hoje não é criar uma nova vertente, é ficar esbofeteando de onde saiu. Ok. Então esse é um objetivo dele, que eu vejo claramente em todo o repertório deste grande banquete. E volto a dizer, ele quer a cabeça de João Batista na bandeja. E por isso ele está usando deste artifício que parece que tem só um objetivo, que é atingir as classes minoritárias, certo, ou excluídas da igreja, mas não é isso. Perfeito, apóstolo. Deixa eu colocar o Cauê nesse embate também. Eu queria saber, Cauê, de você, se esse trecho da música aqui te escandalizou. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Agora que a fé ganhou e Maria sambou, sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Cauê Viana, presbítero Cauê Viana. Eu vejo esse projeto como um todo, né, de uma forma um pouco diferente. Acompanho o trabalho há algum tempo, a obra do Coletivo Candeeiro. Não sou fã, não sou assim conhecedor exímio do trabalho deles, mas dentro desse tempo todo consegui observar bastante coisa, consumir bastante conteúdo, e eu vejo isso tudo que a gente está falando um pouco fora de contexto. Primeiro, Rodolfo, quando a gente está falando desse trecho especificamente da música, né? Como o Rodolfo já fez aqui de forma, eu acho, brilhante, ele já contextualizou, que é bem importante. Porque tudo que você tira de contexto, né? Então todo texto sem contexto vira pretexto. Então se eu retirar 15 segundos que é dessa música e definir um projeto e uma mensagem, uma pregação, isso se torna bem, bem complexo. Então, o Grande Banquete de Marco Telles, essa obra, ele tem um objetivo, como o Rodolfo colocou aqui, de trazer a parábola do Grande Banquete num contexto social e talvez um pouco mais familiarizado para nós, como brasileiros. Então ele faz essa analogia e ele separa ali 3 grupos, que basicamente é essa lista ali do grande rei ali, que é o dono do banquete, que faz esse convite. O que é importante, gente? Primeira coisa, para a gente não sair analisando e julgando e tomando decisões. A música Uê, ela está ancorada ao sermão. Então, você analisar ela friamente, fora desse contexto, ela realmente causa muito espanto, ela causa certa dualidade, que eu também acho que isso é de certa forma proposital e inteligente ao meu ver. Mas vamos lá. Essa música, como o Rodolfo falou, na ótica de quem ouviu o sermão inteiro, e mais uma vez eu vou enfatizar aqui que o Rodolfo falou, ouçam o sermão. Ouçam, vai lá, ouve. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Não dá para você examinar 15 segundos, um corte, eu acho que esse também, Rodolfo, eu trabalho com comunicação, você sabe? Sim. Eu sou criador de conteúdo para outras pessoas, né? Trabalho nos bastidores, e eu sei como esse negócio do hype da internet, como a velocidade das informações nos leva a uma desinformação. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que falar aqui era sobre isso. Por que não me escandalizou, Rodolfo? Respondendo a tua pergunta. Porque eu, ouvindo o sermão inteiro e entendendo a mensagem,
quando a música Auê, ela é apresentada junto com a mensagem, com o sermão, com a parábola sendo ali contada, fez sentido demais para mim. Porque eu não estava com viés de confirmação nenhum na minha mente. Eu estava ouvindo uma mensagem e eu vi aquilo. Então, por exemplo, quando ele fala de Maria, a referência que veio na minha mente no momento em que eu ouvi a primeira vez não tinha nada a ver com o contexto de matriz africana. Ou a referência para mim foram as Marias da Bíblia, que poderia ser a Maria Madalena, que poderia ser a própria Maria, mãe de Jesus. São todas mulheres que, dentro do contexto bíblico, elas eram, de certa forma, à margem daquela sociedade e cultura religiosa da época. Então, eu consegui enxergar isso, a beleza do que é uma pessoa fora desse contexto, que se achegou à mesa e celebrou dessa forma. A expressão artística lá do grupo Candeeiro, né, dentro da cultura deles, trouxe alguns elementos da cultura do Nordeste, que, ao meu ver, não necessariamente implica na religião de matriz africana. Porque, por exemplo, quando a gente fala de cores, quando a gente fala de samba, de movimento, de alegria, de roupagem, de texturas, tudo isso remete também ao Nordeste, àquela cultura local. Então, para mim, não teve esse choque. Após, você falou sobre uma cultura própria, que o cristianismo, o senhor afirmou, tem uma cultura própria. O que seria uma cultura própria? A cultura do reino de Jesus Cristo. Certo. Veja bem, quando a gente olha para Jesus, e ele veio e disse, o reino está em vossas mãos, Lucas 12:32, Jesus diz, agradou ao Pai dar-vos o reino. Nós temos que pensar no reino de Deus. Certo. Então, todo reino, ele tem um rei, ele tem sua cultura, ele tem sua administração. Ok. Quando a gente observa o reino de Deus, em todo momento, ele não se manifestou em nenhum momento como trazer os elementos culturais dos povos para dentro do reino. Mas o reino de Cristo foi lá para mudar o status quo das civilizações. Então é uma contramão. Porque Jesus, ele, em momento algum, ele traz a cultura de culto, ou mesmo cultura de costumes, para dentro do reino. Muito pelo contrário. Jesus se manifesta em todo o tempo na contramão do mundo, do secularismo. E também da religião da época, que no caso era o judaísmo, certo? Isso. Não da religião. A gente tem que tomar cuidado. Porque nós, presbítero, temos essa cultura de religião, né? E Jesus nunca foi contra a religião. Jesus foi contra a manifestação dessa religião. Ele foi contra a falsidade, a hipocrisia da liderança religiosa. Jesus não fundou uma religião nova. Perfeito. Perfeito. Jesus não fundou uma religião nova. Porque Jesus vem trazer o reparo, a restauração do reino. Este reino, ele não é do judeu, ele é o reino que está lá em Gênesis. Quando Deus tira o homem do secular, cria um homem no mundo particular, chamado Éden. Deus cria um mundo particular chamado Éden. E dentro desse Éden, Deus dá uma cultura. Deus dá direção. O que acontece? Vem a influência. Quando a gente falou aqui há pouco sobre a pregação do sermão ou da peça de Marco Teles, eu quero dizer, não é o fato de pregar, porque lá no Éden a serpente também pregou. Lá no deserto... Não, mas aí é um outro contexto. Não é um outro contexto. Vamos só voltar aqui, senão a gente vai se perder. Não, porque não é assim, outro contexto. A pergunta foi, o que é uma cultura própria? Isso, mas aí que eu quero dizer, por a exemplo, serpente, quando ela se manifesta lá no Éden, ela quer o quê? Ela quer mudar a cultura que foi implantada. Quando Satanás comparece com Jesus lá no deserto, ele também prega. Ele também prega, mas ele prega o quê? Ele prega a própria palavra de Deus, mas ele prega com outro objetivo. Certo. Ok, são visões aqui. Deixa eu... É que não fechou a pergunta, assim. Eu entendi o contexto, tá? Mas assim, o que é cultura? Refaz ela para mim que eu tento então responder. O texto diz assim, Apocalipse 5. No verso 9, vai. Tu és digno de receber o livro, de abrir o selo, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente. Eu amo já essa parte. O sangue comprou gente. De toda tribo, língua, povo e nação.
O texto está afirmando que é de toda. Então, assim, a gente delimitar o que é a cultura própria do reino de Deus, com base nesse texto que eu queria entender a visão do apóstolo. Como que a gente delimita isso? Porque está falando aqui toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Com base nesse texto, apóstolo, como que a gente consegue delimitar o que é cultura do reino e o que não é? Quando você cita Apocalipse 5:9, nós vamos ver que ele comprou. Então já não se pertence mais. Aquele que é comprado não se pertence mais, tem um dono. Certo. Quando ele compra povos, línguas, tribos, nações, ele não compra culturas, ele compra almas, ele compra pessoas. Quando é trazido pessoas para o reino, essas pessoas elas precisam passar por este grande banquete. Perfeito. Quando Marco Teles usa Lucas, e todos que usam Lucas, eu uso também Mateus, que é o texto correlato. Nesse texto correlato, há uma pessoa que entra na festa e não se troca. Verdade. Mateus 22, de 1 a 14. Certo. Há uma pessoa que entra no banquete, mas não se troca. Ele não se limpa. Porque apesar da pessoal ser o pessoal da periferia, o dono da festa dá roupas, dá comida, dá lavagem, lava os pés. Este é o modelo. Inclusive, na obra de Marcos Teles, ele retrata isso. As Aí- pessoas não tinham roupa para ir. Então, mas Isso tá não no dão sermão roupas, também. não dão roupas nupciais. Porque no homem, quando ele é encontrado sem as roupas nupciais, o que acontece com ele? Olha aqui o texto de Mateus. Mas o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Não basta entrar na festa, precisa estar trocado as vestes, precisa estar purificado. Concordo, mas esse é um outro contexto. Não é um outro Mas contexto. eu falava- É o contexto do banquete, é o mesmo banquete, Não, presbítero. a pergunta foi sobre a cultura. Foi Então, sobre o texto de Apocalipse 5. Então, o reino tem cultura. Você precisa Tá. se submeter à cultura do reino. Ok. A festa, o exemplo de cultura é: você não pode entrar aqui do jeito que você veio. O direito de interpretação nem sempre atinge a razão ou o objetivo daquele que escreveu. Ok. Então, semanticamente, quando ele cita Maria, essa Maria que o candeeiro está citando, Sim. ela pode ser Maria, mãe de Jesus, feliz pela obra concluída. Pode ser Maria Madalena, Perfeito. a Maria Madalena que foi salva pelo Evangelho. Sim, Pode ser perfeito. Maria, uma mulher qualquer, porque Maria é um exemplo nome, né? de qualquer mulher. Pode ser Maria, a Santa Maria chamada, né? Pode ser Maria, o termo popular, ela é uma Maria qualquer. Pode ser também a Maria Padilha, a Maria Mulambo e outras Marias da fé. O que Agora, determina qual é que é a Maria, então? então, não é possível a gente determinar uma Maria sem dar o direito de todos pensarem, porque a cabeça pensa onde os pés pisam. Tem Cada total pessoa razão. tem um pé pisando em algum lugar. Por isso é importante o contexto, Por certo, isso professor? é importante o contexto. E dentro do contexto, Ótimo. eu vou na leitura do, Perfeito, do apóstolo. Rodolfo. Deixa eu só acrescentar uma Não, coisa. o senhor está de parabéns. Eu gostei muito do que o senhor falou aqui. Pode ser dentro da leitura bíblica e dessa hermenêutica. O senhor tem razão. Pode ser qualquer Então, Maria mesmo. E eu acho E nada interessante, determina, como o eu Cauê acho disse. interessante que o texto que nós lemos aqui, fazemos questão de ler Lucas, porque disse: force-os a entrar. Mas quando eles entram, eles têm que passar por um processo de alteração, de mudança. Isso é outro. Isso é Não é outro, outro presbítero. Isso é a continuidade da mensagem. É a concordo. continuidade da mensagem. Mas peraí, A deixa eu só mensagem concluir é isso. só até a mesa. Deixa eu só concluir isso. Esse é um erro que eu acho que a gente não pode cometer. Então, mas a mesa depois, A o próprio a mesa é o Mateus... início. Não, nós queremos excluir o contexto bíblico e Não. fazer pretexto. O texto, Eu ele fala discordo. por si só. No final de Mateus, sabe o que que diz, queridos? O texto não fala por Sabe si o que só que nesse diz? contexto que você O está texto aplicando. fala por si Desculpa. só. O texto Posso? fala e diz assim: muitos são chamados. Claro. Todos são escolhidos. Então,
Não adianta a gente querer excluir do texto. Uma coisa é pra chegar eu à mesa, outra coisa é permanecer na mesa. Então vamos outro falar assunto, aqui. Se apóstolo. o objetivo não é permanecer à mesa, esse evangelho, ele não é o evangelho de Jesus Cristo. Não, mas porque o peraí, evangelho de Jesus Cristo você está tem que reduzindo e resultado. totalizando ao mesmo Cauê, tempo. um minuto, Cauê, eu já vou te passar a palavra. Não, Um minuto não. já te passo a palavra. O evangelho de Jesus Cristo tem resultado. O resultado é mudança de vida. Não adianta pôr na mesa e dar alimento sem a transformação dessas vidas Concordo. e a ascensão dessas pessoas ao reino. Então que evangelho é esse que eu só convido para a mesa, venha como está e permaneça como está? Não, o texto que Mas eu estou isso é usando parte- como paralelo... isso é parte de uma história e parte do parte de uma contexto, história. pastor. Então se eu não completo o objetivo, meu objetivo é só o quê? Auê. Meu objetivo é só auê. Mas quem está O objetivo- promovendo o AUE é quem está fazendo a crítica, você concorda? Porque a ele mensagem quis está o Auê ancorada e ele no conseguiu o Auê. Calma, deixa eu dizer. Ele fez e conseguiu. Apóstolo, Aí- só um minutinho, Cauê. Deixa eu tentar distribuir o tempo entre vocês. Então vamos para o texto bíblico, né? Voltando um pouco da cultura. Povo de toda tribo, língua e nação, né? Então isso envolve bastante coisa. E aí, em Colossenses 3, Paulo diz: nessa nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, isso é parte do que eu acredito que é o reino, que é plural. Uma coisa, pastor, apóstolo, desculpa, qual termo o senhor Heleno, prefere? pode chamar de Heleno. Heleno, meu irmão na fé aqui, meu querido. Uma coisa é se achegar à mesa, eu concordo com você. Outra coisa é permanecer e passar pelo processo de santificação, de separação, que é o convite de Jesus para nós durante a nossa jornada toda na vida. Então, acho que isso é uma outra etapa da qual a obra não retrata. Ela está dizendo sobre o convite, sobre trazer a força, e por pegar o texto que o Rodolfo leu, traga a força os que foram renegados. Então, assim, o texto diz que Jesus, o dono da mesa, ele quer a mesa dele cheia desse tipo de gente também. Porém, não diz que essas pessoas devem permanecer dessa forma.